De qualquer forma, é um tremendo prazer estar aqui. Eu fiquei pensando já no começo, quando você falou, pô, tive com vocês há 2 anos, e você falou, não, antes da presidente cair, quer dizer, antes de uma presidente cair, no Brasil em 2 anos, caiu uma presidente, eu sei lá se em breve já cai outro, né? E a outra coisa que você falou que é interessante, hoje em dia é exatamente o que acontece. Antes de eu entrar para conversar com qualquer público, eu puxo o celular e dou uma checadinha, porque você nunca sabe se tem uma novidade, se alguma coisa, se mudou tudo. Tendo dito isso, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim tentar colocar em perspectiva esse imbróglio em que o Brasil se meteu, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e tentar, se eu tivesse aqui há 2 semanas, antes da gente ter... Aliás, eu estava pensando como é que eu ia chamar o JBS Gate, né? Porque eu lembro que quando saiu a delação do Marcelo Odebrecht, ela foi chamada de delação do fim do mundo. A gente não sabia que no Brasil a gente tem vários fins do mundo, a gente tem a reprise do fim do mundo. Mas enfim, o que eu ia contar para vocês era basicamente o seguinte: o Brasil passou pela pior crise econômica da história brasileira, mas estava saindo. Que é inclusive o que saiu no número que saiu essa semana, o número de crescimento do PIB, depois de 8 trimestres que o PIB cai, ele teve um crescimento de 1%, 1% parece porcaria, mas se a gente anualizar, dá 4,1%. Ninguém no Brasil imaginava o Brasil esse ano crescendo a um ritmo de mais de 4%. Enfim, então o que tá acontecendo aqui é o seguinte: estamos saindo da crise. No meio do caminho tinha o Joesley Batista. Porque, fundamentalmente, o Brasil começou a virar na economia porque ele colocou em ordem algumas coisas. Teve uma série de desarranjos econômicos que foram feitos ao longo, principalmente da primeira gestão do governo Dilma. Na segunda ela até tentou colocar a casa em ordem, mas já não dava mais, já não tinha condição política, já era. Mas, enfim, o fato é que entre alguns ajustes iniciais da segunda gestão Dilma e outros ajustes ao longo da gestão Temer, a economia começou a entrar nos trilhos, mas a política não podia estar mais fora dos trilhos possível. Estoura o JBS Gate. Qual é a questão? A incerteza come solta. E se tem uma coisa que atrapalha a economia, é a incerteza. Quando as pessoas têm medo do que vai acontecer, elas travam. Aliás, isso não é em economia, é em qualquer situação. Quando a gente está inseguro, a nossa reação biológica, no final das contas, vem da teoria da evolução, né? Quer dizer, na hora que tem alguma coisa esquisita, você para tudo e vamos ver o que está acontecendo antes de agir. Na economia, parar tudo significa o seguinte: empresas não investem, ao não investirem não geram emprego. Quando elas não geram emprego, é gente que fica sem renda, e gente sem renda não pode consumir da mesma forma. Você gera um círculo vicioso que joga a economia para baixo.